Ei, amigos! Voltei agora para falar de outro edital para você. Um edital muito importante aqui para Minas Gerais, que é o edital da Polícia Civil de Minas Gerais para o cargo de investigador. Quer saber? Olha isso aí. O edital é para o cargo de investigador da polícia. É a primeira vez, praticamente, que tem um edital para esse cargo, para nível superior. Então, é um pouco assim, a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. É uma surpresinha, mas eu vou te dar algumas dicas hoje aqui. Esse cargo, ele é para nível superior, só que ele é qualquer graduação. Ou seja, é perfeito para você que está formando esse ano, ou que está quase lá, que está chegando, ou mesmo aquele que já formou e quer um emprego, que está querendo mudar de vida, sua chance. Agora que vem a parte deliciosa, meu caro, são 1.000 vagas para esse concurso. E eu tenho certeza que dessas 1.000, não é possível que uma não vai ser sua, não? Onde que você vai poder trabalhar? Em qualquer unidade da Polícia Civil de Minas Gerais. Ou seja, não é certo que você vai estar trabalhando em Belo Horizonte, mas é bem provável. As organizadoras desse concurso são duas. Por quê? A Polícia Civil já tem a Acadepol, que é a academia que realiza os cursos de treinamento e também os processos de concurso. Mas eu também tenho a FUMARC, que vai participar ativamente, principalmente da prova objetiva, que é a sua primeira etapa. Esse concurso, ele tem uma validade de 2 anos e pode ser prorrogável por igual período. Ou seja, por mais que eu tenha aquelas 1.000 vagas lindas lá, pode ser que outras vagas sejam oferecidas nesse período de 2 anos, podendo ser prorrogável por mais 2 anos. Gostou, não gostou? Então segura a vinhetinha que eu já volto. Então, colega, como é de praxe, a primeira coisa que eu faço é explicar para você um pouquinho mais sobre a instituição organizadora. Como você está mais focado na prova objetiva, que é a sua primeira etapa, você tem que passar por ela, eu vou falar um pouquinho mais da FUMARC. Mas eu lamento muito, porque a primeira dica que eu tenho para dar da FUMARC é: não há um padrão. Eu analisei algumas provas, achei ela parecida com algumas instituições, só que quando eu variava de disciplina, eu via que ela mudava também. Ou seja, vale a pena você refazer as últimas provas, mas eu acho que talvez compense você fazer mais as últimas provas de concurso para agente, de concurso para delegado da Polícia Civil, do que outras provas mesmo da FUMARC. Mas vamos falar do que é básico para todos os concursos, que aí eu acho que te ajuda. E são 2 disciplinas, que é português e direito, que é mais básico para os concursos que tem ultimamente. As minhas dicas de português para você são: o texto tem muita importância. Quando você estiver lendo o texto, tenta já marcar algumas coisas chaves que você acha que tem mais predominância e mais facilidade de cair. O texto vai te ajudar muito, e não só na prova de português também. Questões que mais caíram nas últimas provas da FUMARC: concordância, pontuação e regência. Ou seja, foca nessas 3 matérias que você vai ter sucesso. E, por fim, ter mais atenção ao vocabulário. A FUMARC ainda pede umas questõezinhas bobas sobre como escrever. Então, assim, vocabulário, gente, não tem aula. Eu não consigo te ensinar a ter um vocabulário bom. Vocabulário é leitura. Ou seja, leia o jornal, lê revista, lê o livro que sua mãe te dá e que você nunca leu. Isso tudo é vocabulário para você. Mas, de qualquer forma, tem uma aulinha aqui linda para você poder assistir de língua portuguesa com a Rafaela e que pode te ajudar bastante. Bom, vamos falar agora da parte de direito, que é mais comum também nas provas da FUMARC. Normalmente, o que cai na prova é a lei seca, ou seja, ele não vai te pedir interpretação, o que o STF acha, isso não vai ser cobrado para você. Mas não adianta decorar. A gente tem a impressão que para concurso público eu preciso decorar aquilo para fazer uma prova e lá dentro seja o que Deus quiser. Não funciona assim, né, colega? A prova de concurso público é justamente para selecionar quais pessoas estão mais capacitadas para ir para aquele cargo. E você, como investigador, você precisa saber o direito, porque você vai estar trabalhando como cidadão. Então, você precisa saber quais são os direitos e deveres de cada um. É muito importante. Então, não decora. Pensa que você vai aplicar aquilo na sua vida. E isso vai te ajudar demais. Tem um videozinho aqui também de direito administrativo que pode te ajudar em algumas videoaulas para esse concurso. Mas a minha dica principal para esse assunto é:
Não marque o que você não sabe por insegurança. Principalmente na prova da FUMARC, que é só lei seca, a gente tem o costume, eu não sei o que é isso. Vou lá e marco essa questão. Não faz isso. Normalmente não é porque você não sabe que não é a resposta errada. Não existe isso. Então faz o seguinte, pensa antes, elimina as questões, são 4 assertivas, vai fazendo devagarzinho que você vai achar uma resposta que esteja mais de acordo com o enunciado, tá bom? Então, futuro investigador de polícia, você será um estatutário, tá sabendo dessa? E quais são os benefícios? 40 horas semanais, que é a sua carga horária de trabalho, e um salário maravilhoso de R$ 2.766,94. É claro que a polícia há vários benefícios, e aí você vai tomar ciência de outras coisas que você vai ter lá trabalhando para a Polícia Civil de Minas Gerais. Tem só 2 requisitos simples para você começar a fazer esse concurso. E quais são eles? Você tem que ter um nível superior em qualquer graduação, mas tem que ser numa instituição reconhecida pelo MEC, senão não vale de nada seu diploma. E o segundo fator é você ter mais de 18 anos, mas a não ser que você seja um gênio, eu acho muito difícil você ter menos que 18 anos em um curso superior, né? Pergunta, o que faz um investigador da polícia? Eu não sabia também, mas eu fui procurar e descobri algumas coisas. Você vai ser o novo Sherlock Holmes da parada? Mentira, não é tanto por aí. Mas a verdade é que você vai investigar mesmo. Igual eu coloquei na tela para você. As causas, circunstâncias, motivos, autoria e materialidade das infrações penais, administrativas e disciplinares. Ou seja, você vai investigar o que pode estar acontecendo que é contra a lei, que é fora com os padrões da sociedade. Só que muita gente não sabe que esse concurso para investigador da polícia, ele é de caráter policial. O que isso significa? Muita gente que faz concurso, às vezes faz concurso porque prefere trabalhar num escritório, às vezes a pessoa prefere trabalhar em um local fechado, mais seguro. Mas no caso do investigador, ele tem muita semelhança com um agente. Por quê? Não que você vai ter um trabalho de rua, mas existem alguns critérios que caem como atividade policial, que são os quais? Prestação de serviço em condições adversas, ou seja, você está de férias, numa boazinha, lá na praia, Porto Seguro, te liga o seu chefe, vem para cá, ação policial tal, você tem que largar o que você está fazendo e ir para lá. Isso é um critério policial. Outra coisa, imediata atuação sempre que presenciar a prática de infração penal. Se você vê algum crime acontecendo na sua frente, você tem o dever de intervir naquela situação, entendeu? Por fim, diligência. Às vezes você está investigando um caso que está acontecendo em outros estados também. Ou seja, você vai ter que viajar. Esses requisitos que eu coloquei são alguns do que são colocados como atividade de natureza estritamente policial. Você tem que ficar de olho nisso, porque se você não tem essa predisposição para estar passando por isso, é melhor você parar por aqui nesse concurso. Mas o que eu gosto de frisar sempre é, esse concurso é novo, então não é muito certo ainda o que vai acontecer lá dentro com essa formação desses novos policiais, de certa forma. Então, é interessante que você leia mais o edital, procure conversar com algumas pessoas que já estejam trabalhando lá dentro e veja qual que vai ser a alocação de cada um, beleza? Bom, claro que você quer participar, porque eu te falei até agora só coisas boas, né? Então, a taxa de inscrição é um pouco mais alta, mas é porque é nível superior, então é R$ 74,00. E você pode fazer isso no site da Cadepol, que é o site da Polícia Civil. Bom, existem 3 situações especiais que eu sempre cito em análise de edital, porque vale a pena, tem algumas pessoas que estão nesses critérios. Se você precisa de atendimento especial na hora da prova, você tem algum problema de visão, você tem que falar isso antes da inscrição. Tem os prazos no edital para você requerer isso. Outra coisa, tem vaga para deficiente, é 10% do total das vagas. Como eles estão falando que de imediato serão 1.000, ou seja, 100 vagas dessas 1.000 serão para as vagas para deficiente. Você também precisa fazer a sua inscrição antes e precisa também mandar os dados, porque você vai passar por uma perícia depois. Então, você precisa analisar tudo direitinho para não dar errado na hora da perícia. E o último critério especial é a isenção da taxa de inscrição, onde você precisa ter um cadastro no CAD único do governo, beleza? Vamos falar sobre o processo de seleção que você vai passar. Preciso confessar que achei meio longo, mas também, para ser um investigador da Polícia Civil, há muitos testes a serem feitos. Quais são eles?
O primeiro, que é o que todo mundo já está acostumado a passar, é a prova objetiva, que ela tem caráter eliminatório e classificatório. Por quê? Se você não tiver dentro do número de vagas, você está fora do concurso. E ele classifica porque as pessoas que tiveram melhor pontuação ficam acima. O outro processo é a avaliação psicológica, que só te tira do certame. Depois você tem exames biomédicos e biofísicos, que também eliminatório. Prova de títulos, que é só classificatório, ou seja, ou você aumenta a sua pontuação ou você fica na mesma. E por fim, uma investigação social sobre a sua vida, que também é eliminatório. Bom, vamos começar na prova objetiva, que é a que a gente já tem mais noção do que pode acontecer, e eu vou passar algumas informaçõezinhas básicas. Ela vai acontecer só no dia 10 de agosto, você tem muito tempo para estudar, nada de preguiça, cancele os feriados. Você tem de 2 a 4 horas para fazer, ou seja, o máximo que você tem é 4 horas, mas você só vai poder abandonar o lugar de prova depois de 2 horas, ok? Serão 60 questões de múltipla escolha e cada opção tem 4 assertivas. As disciplinas que vão cair para esse concurso é português, noções de direitos, direitos humanos, noções de medicina legal e informática. Tirando o português, que tem 20 questões, todas as outras têm 10 e todas têm peso 1. Ou seja, a que mais vai pegar é português, porque dos 60, 20 é português. Ou seja, garante português, é o mais importante. Fica atento nessa disciplina. Depois, quando eu for falar de desempate, eu vou te dar outras dicas também. Bom, antes da prova, alguns 5 dias antes, você deve olhar no site onde você vai fazer a prova. Porque o que acontece? No dia da prova você vai estar estressado, você vai estar nervoso, você não vai saber nem seu nome direito. Então, o que é interessante? Você já saber onde você vai fazer, como você vai chegar até lá, olhar todas essas informações detalhadas. Porque no dia da prova é só confiança que você precisa. E isso você já vai ter, porque você já vai ter estudado, vai estar tudo tranquilo. Bom, separa também o seu material. Além de verificar onde você vai fazer a prova, é interessante você separar algumas coisas num dia antes. Eu coloquei aí uma listinha de algumas coisas que eu considero imprescindíveis para você, como água, comida, o tipo de caneta que você tem que levar. Isso tudo também está no edital. E eu coloquei aí para você ficar mais tranquilinho do que você tem que fazer. Então, fez a sua prova linda, estudou com méritos online, com certeza vai ser a receita do sucesso. Mas, o que você tem que prestar atenção agora? Vão ser eliminadas algumas pessoas da prova objetiva. Quem são essas pessoinhas? Com certeza que não estudaram no Méritos Online, mas eu vou te dar algumas dicas. Se essa pessoa tirou 50%, ela não acertou 50% das questões, tá fora. Outra opção, se ela zerou alguma disciplina, ela também tá fora. O que sobra? Sobra uma lista de candidatos classificados. Só que dessa lista, a Cadepol vai pegar só as 3.000. Sendo que dessas 3.000, 300 são para vagas para deficiente. Ou seja, eu vou tirar essas pessoas que tiraram menos de 50% e que zeraram alguma disciplina e vou pegar até o candidato de número 3.000, seguindo uma ordem de pontos. Esses são os candidatos que vão para a próxima etapa. Quem não tiver entre o número de 3.000, por mais que tenha feito mais de 50% e que não tenha zerado, tá fora do certame também, beleza? O que acontece muito? Esses concursos têm um número de inscrição muito alto, ou seja, os critérios de desempate contam muito nesses casos, porque é lógico que vão ter milhões de pessoas que tiraram, milhões não, né? Agora eu sacaneei com você, mas vão ter várias pessoas que tiraram 55, 50. Como é que a gente desempata esse povo? Bom, existe primeiro um critério de desempate que está em lei, esse não tem como mudar. Se a pessoa tem mais ou 60 anos, ela já está um pouquinho na sua frente. A outra questão vem em relação às disciplinas. E eu marquei aí para você qual que é a disciplina que está no critério 2 de desempate, que é noções de direito. Ou seja, são 10 questões, mas não são apenas 10 questões. São questões que vão entrar como desempate para você. Por isso que é muito importante você estudar e tentar fechar essa disciplina. Porque quem tiver mais pontos nela vai estar na frente. Depois segue a ordem das listas, que é direitos humanos, que também é importante. Português, que são 20 questões e que você com certeza vai fechar. Medicina legal e informática, beleza? Próxima etapa, colega, eles vão querer saber se você é louco. Mentira. É só uma avaliação psicológica que é bem comum, inclusive, em exames admissionais, quando você vai entrar numa empresa.
Olha, esses exames vão acontecer em clínicas credenciadas pela Cadepol. Depois que você passar pela prova objetiva, eles vão liberar para você a relação de onde você pode fazer esse exame. A despesa desse pequeno exame sairá do seu bolsinho, ou seja, prepare uma grana desde já. Não deve ser uma coisa muito cara, mas se você lembra mais ou menos quanto que você gastou de taxa para tirar sua carteira de habilitação, eu acho que é mais ou menos isso. Outra coisa, o teste pode ser que seja só você ou pode ser que seja uma turma inteira no seu lado. Eu vou te dar algumas dicas do que eles vão avaliar, mas é interessante que você já comece a ver o seu psicológico, a treinar ele, para que você consiga fazer esses testes na frente de outras pessoas e não se sinta coagido ou inibido. O que eles vão avaliar de você? A inteligência que você possui, quais são as aptidões e, principalmente, já que é um cargo que tem natureza policial, eles vão ver se você tem características de personalidades adequadas. Se você é uma pessoa agressiva, se você é uma pessoa controlada, esse tipo de coisa. Eu coloquei aí para você um quadro que está no edital e eu acho imprescindível que você olhe para você entender quais vão ser os critérios avaliados. Então, olha só, para inteligência geral, você tem que ter um grau 3. Para atenção difusa, um grau 3. Produtividade, um grau 3. E aí ele vai colocando para você as questões de personalidade, agressividade, emotividade, tudo isso ele vai colocar para você em relação a um grau de exigência. Para o quê? Para que você vá trabalhando isso aos poucos. É interessante ler também e procurar saber o que pode te ajudar quando você for fazer esses testes. Mas muita coisa daí não tem como você treinar, não. Muitas coisas dizem a respeito do que você de verdade é. E eles vão saber avaliar esse tipo de coisa. Outra coisa. Fez isso tudo, eles vão te dar só existem duas opções. Ou você está apto para ser um investigador da Polícia Civil, ou você é inapto. Ou seja, deu essas duas opções, se está inapto, você está fora do certame. Próxima etapa, coleguinha, exames biomédicos e biofísicos, que vão acontecer em 2 momentos distintos. O primeiro que acontece é o exame biomédico, que também é super comum em exame pré-admissional em outras empresas, inclusive privadas. Nesse exame biomédico, você vai ter uma lista de exames que você vai ter que fazer. Você pode fazer esse exame em qualquer clínica, ela só precisa obedecer alguns requisitos que o edital vai pedir. Depois de fazer esses exames, você vai pegar isso tudo, que você vai ter que pagar também, e levar para um exame clínico. No caso, um médico vai avaliar todos os resultados e ele pode pedir novos exames para você, dependendo dos resultados que forem coletados. Feito isso, ele vai te dizer o seguinte: olha, você está apto para a próxima etapa ou você está fora do certame. Perceba que durante todo o tempo, tudo é tira, tira, tira. Qualquer examinho que você for fazer é para te tirar do certame, não para você ganhar novos pontos. Bom, depois de ser considerado apto no exame biomédico, você vai ser direcionado para fazer o exame biofísico, que na minha opinião é muito parecido com a prova objetiva, lembra? A primeira etapa do seu certame. Por quê? Todos os dois exigem de você uma preparação bem antes da prova. Eles vão testar a sua capacidade física. Então, você não vai adquirir uma capacidade física surpreendente de um dia para o outro. Assim como você não vai saber tudo que vai cair numa prova de concurso de um dia para o outro. Ou seja, essas são 2 etapas que você tem condição de se preparar com antecedência. O que eu vou te falar desse exame biofísico? Você precisa chegar com 1 hora de antecedência, assim como na prova objetiva. Até para ver se você consegue ver alguém fazendo o exame e tira alguma coisa de base ali. Outra coisa, trajes adequados, é óbvio. Você vai fazer testes físicos muito complexos. Você precisa estar bem à vontade para fazer isso tudo. Não pelado, viu? Só à vontade. Outra coisa, esses testes todos vão ser acompanhados de médico. Não adianta você fazer todo o exame e transparecer que está quase morrendo ali. Senão o médico vai saber, olha, ele está se esforçando além da média, mas a gente vê que ele não tem uma resistência física própria. Não adianta, então, treinar só na véspera dessa prova. Você tem que já ir adquirindo um hábito de esporte, praticando algumas coisas para que sua resistência aumente e você consiga fazer essas provas. Quais são as provas? Está na tela. Flexão de braço, mas para mulher tem uma facilidade. Você pode pôr o joelhinho, viu, mulheres lindas? Outra coisa, agilidade e coordenação motora, que é um teste que eu particularmente não achei nenhum vídeo no YouTube com alguém fazendo ele. É alguma coisa sobre dados e números que você tem que colocar em algum lugar.
Não parece ser difícil, mas eu não achei nada falando sobre ele, então eu quero que vocês tenham um pouco de cuidado nesse teste. Corrida de 50 metros rasos, você já pode ir treinando, e um teste de Cooper também. Todos esses itens valem cada um 25 pontos. No total, você pode tirar 100 pontos, mas você tem que tirar no mínimo 60. O que eu tenho para te dizer é, fecha isso, colega. Testa seus limites, vê até onde você consegue ir. Não fica ali no mínimo de 60. Tenta atingir uma média um pouco mais alta, porque isso vai te dar uma classificação também muito melhor. Bom, além de ter todos esses pré-requisitos anotados, eu quero que você, coleguinha, acesse o edital e veja isso. Cada teste que você vai fazer vai ter um quadro explicando quantas repetições que você vai ter que fazer e quantos pontos você vai ganhar. No caso de corrida, é tempo, não é repetições. Vou te explicar melhor. Você vai acessar lá no final do edital, vai ter os anexos e vai ter lá. Bom, eu coloquei aí, no caso, a minha faixa etária para vocês entenderem mais ou menos como eu faria se eu fosse fazer esse edital. Então, eu peguei o edital, eu vou acessar primeiro a aba de feminino, que é separado de masculino. Até porque o teste de flexão de braço é diferente de mulheres para homem. Então, você sempre tem que olhar isso. Não existe só um padrão de atividade para ambos os sexos. Beleza, feminino, selecionei lá a minha área. Vou pegar a minha faixa etária, que é a idade entre 18 a 29. Viu? Eu sou novinha, gente. Então, e aí eu vou ver o seguinte, quantas repetições no máximo eu vou fazer? Eu me acho muito boa, então eu já selecionei que eu vou conseguir fazer 21 repetições de flexão de braço. Eu não consigo, mas eu gostaria de tentar. E se eu conseguir fazer as 21, eu vou ganhar o total. Eu vou ganhar os 25 pontos. E é nisso que você tem que trabalhar, colega. Você tem que ir tentando ver até o máximo que o seu corpo aguenta. E nisso você precisa de profissionais te ajudando. É ideal que você procure um personal ou que você procure pessoas que possam te ajudar e te dar algumas dicas do que você pode fazer para estar aperfeiçoando isso. Beleza? Bom, suou a camisa, fez os testes físicos todos e foi aprovado. Você está apto para a próxima etapa, que é a etapa de provas de título. Não é tão nervoso nessa etapa, porque na verdade ela só vai te classificar, ou seja, ela vai te dar uma classificação melhor do que a que você estava. Ela vale 5 pontinhos e isso é importante num concurso público. O que vai contar como título? Graduações, qualquer tipo de pós-graduação que você tiver e alguns outros cursos podem valer como pontos. Se você tiver muitos pontos, só pode ganhar 5, é o máximo, você não vai ganhar mais do que tiver. Ou seja, o restante é retirado. Uma das coisas que eu achei importante falar é que se você já foi aprovado em algum concurso público, federal, estadual ou municipal, mas tem que ser de nível superior, você também pode ganhar alguns pontinhos. O diploma de curso superior que você vai estar usando para fazer parte desse certame, ou seja, eu sou formada em jornalismo, eu ia usar esse diploma para poder fazer parte do concurso. Ele não vale como prova de título. Só valeria se eu tivesse feito jornalismo e letras. Aí o meu curso de letras vai valer na prova de títulos, beleza? Uma coisa fantástica que eu olhei no edital é, se você fez algum curso de natureza policial na Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, isso vale como ponto. Eu já vi muitas pessoas que fizeram e elas podem recorrer e utilizar esse título na prova de títulos. Próxima etapa, investigação social. É claro que para um concurso para investigador da Polícia Civil é imprescindível essa etapa, porque você vai trabalhar com informações sigilosas e que tem interesse de várias pessoas. Eles precisam saber a respeito da sua idoneidade nesse caso. O que eu tenho para te falar? Ela é feita pela Polícia Civil de Minas Gerais. É claro que eles não querem passar para nenhuma outra pessoa para fazer isso. E ela vai ser feita somente entre os candidatos que não foram eliminados, ou seja, quem tiver ainda naquela lista de 3.000, não foi cortado, vai passar por essa investigação. Bom, eles vão fazer um boletim sobre a sua vida e você vai também ter que apresentar alguns documentos que vão fazer parte de toda essa investigação social. Bom, eles investigam coisas que tenham relação com o seu cargo. Se você já participou de algum ato ilícito, se você teve algum tipo de conduta fora do que eles precisam para uma pessoa que trabalha na Polícia Civil. Quais são os fatores que eu estou te falando que vão ser analisados? Prática de ato tipificado como ilícito penal. Óbvio que você não vai poder entrar lá.
Prática em caso de servidor público de transgressões disciplinares. Às vezes você acha que você tem um caso, que você está respondendo alguma questão administrativa, e você acha que isso não vai valer, mas nesse caso vale ponto sim, colega. Outra coisa, prática de ato que possa importar em repercussão social de caráter negativo ou comprometer a função de segurança e confiabilidade da instituição policial. Ou seja, se tiverem notícias ou resquícios de algo que aconteceu e que você esteja envolvido e que vai contra a ação da polícia, é provável que você seja eliminado. E por fim, dependência química de drogas lícitas ou ilícitas, ou seja, alcoolismo é caracterizado também. Depois disso, o diretor-geral da Cadepol vai emitir um laudo se você é indicado ou contraindicado para assumir esse cargo. Se você está indicado, colega, acabou, passou pela última etapa. Agora é só estar entre os 1000 primeiros lá. Se você está contraindicado, infelizmente você está fora do certame. Bom, são muitas etapas, não são? E eu sei que às vezes a capacidade de julgar pode diferenciar o seu caso. O que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente precisa do recurso. Por quê? Tirando a prova objetiva, que é uma marcação e que é feita por máquina, as outras podem sofrer alguns abusos, o que não é normal acontecer, mas pode acontecer. Então, nesse caso, você deve recorrer ao recurso. Eu coloquei na tela tudo que você pode recorrer, e é praticamente tudo. Você pode recorrer até contra a taxa de inscrição, a prova objetiva, que já é comum as pessoas recorrerem quando as questões apresentam alguma ambiguidade ou algum fator que parece que tem 2 respostas certas, aí você entra com recurso. Quando você vê que o seu total de pontos não está certo, recurso neles. Perícia médica, avaliação psicológica, exames biomédicos, exames biofísicos, a prova de títulos e até investigação social você pode recorrer. Então é só você ficar atento, sempre estar munido de documentos e não perder o prazo, que é sempre bem curto logo depois que saem os resultados. Bom, você passou, tá feliz da vida, onde que vai sair seu nominho lindo lá estampado? Na FUMARC e na Cadepol. Depois disso é só correr pro abraço, né? Não, depois disso você vai ter um curso de formação que vai acontecer normalmente na cidade de Belo Horizonte. E aí, querido, você será o novo investigador de Polícia Civil de Minas Gerais. E aí, gente, gostou desse vídeo? Bom, eu espero que sim, porque esse edital é novo e eu tentei coletar ao máximo as informações que podem te ajudar. Então, clica em gostei se você realmente gostou, comenta alguma coisa se você tem mais alguma dúvida, se inscreve no canal, a gente vai estar postando vários vídeos para a Polícia Civil de Minas Gerais que podem com certeza te ajudar nessa preparação. No mais, é sempre um prazer poder ajudar vocês. Beijos!